Que foi elaborado especialmente para você. É o app Difusora 24H ao vivo e com imagens. Baixe agora mesmo o aplicativo Difusora 24H no seu celular na Apple Store e Play Store. A vida em nossa cidade está cada vez mais perigosa e precisamos proteger nossos bens. A Rastro Monitoramento te ajuda a manter você e sua família seguros através de nossa central 24 horas e com modernos sistemas de rastreamento de veículos que permitem localizar em tempo real o seu carro de forma rápida e eficiente. Entre em contato através do site rastron.com.br ou ligue para 3236-4565 e deixe o seu veículo em boas mãos. Você está ouvindo pela Rádio Difusora, Giro de Notícias. Giro de Notícias de volta na sua difusora. Seja bem-vindo, Vanderlan Tavares, aqui na nossa live. Também o Paulo Jorge Nogueira. Está pedindo um alô lá para Marambaia, em Belém de Pará, e para a irmã dele, a Maria do Socorro Nogueira. Tá mandado o seu alô, tá bom, Paulo? Obrigada pela audiência. Ivone Medeiros também por aqui. Vitória Gomes, Tiago Marques e a Cristiane Oliveira. Olha, você sabe que nós estamos no mês de março, que é o mês todo dedicado às mulheres. Então, nós temos aí várias entrevistadas em todos os programas da sua Band News Difusora. E hoje, no Giro de Notícias, nós também temos uma entrevistada aqui conosco, a Anne Moura, que é secretária nacional de mulheres do PT. Vou fazer um breve histórico antes de dar as boas-vindas para a Anne. Ela cresceu na periferia de Manaus, é descendente do povo Mura, se tornou em 2013 a secretária nacional de desenvolvimento econômico mais jovem do partido. Ela tinha 26 anos, criou o projeto Elas por Elas e faz parte, é membro do grupo de mulheres do Fórum de São Paulo e da Conferência Permanente dos Partidos Políticos da América Latina. Aos 30 anos, venceu as eleições para cargo de secretária nacional das mulheres do PT, sendo a secretária mais jovem já eleita. Eu falei tudo certinho, Anne? É muita coisa esse currículo. Seja bem-vinda. Tudo certinho, Tereza. Que bom estar aqui com vocês no Giro de Notícias. Parece até que eu sou velha, né? Mas sou não, viu, gente? Eu sou novinha. Mas é que eu comecei muito cedo, desde os meus 15, 16 anos, já participando da política. E aí a política foi me proporcionando outros espaços. Anne, seja bem-vinda. A gente está na campanha Elas Têm o Poder, no mês de março. E neste mês estamos com uma programação especial voltada para as mulheres, um mês inteiro de entrevistas, homenagens, debates, reportagens e podcasts sobre o poder que a mulher tem para mudar o mundo e os desafios que elas ainda enfrentam na atualidade. A campanha Elas Têm o Poder 2.0 é uma realização da Rede Difusoras de Rádio com o apoio da Prefeitura de Manaus. E hoje vou começar fazendo já a primeira pergunta para a Anne, que a gente já percebe pelo seu histórico que foram muitas lutas até você chegar à presidência na Secretaria Nacional. Fala um pouco desse teu trajeto para a gente, Anne. Olha, eu comecei muito cedo, como eu falei para você. Eu adorei esse nome, Elas Têm Poder, porque é uma coisa que a gente fala muito, né, da presença das mulheres em todo lugar. Então, acho que muitas mulheres só precisa ter oportunidade de ter um investimento, de poder se formar politicamente. Afinal de contas, a gente precisa tomar as principais decisões todos os dias. E eu, muito nova, comecei no movimento estudantil e depois participei da juventude no partido. E muito cedo eu fui vista, né, nacionalmente lá. Comecei a participar de formações políticas, não só aqui no nosso país, mas em outros países. O que, assim, quanto mais você se esforça, mais espaço você vai ocupando. E eu tive essa oportunidade, uma dessas lideranças aqui, da nossa região e aqui da Amazônia, mas sobretudo aqui do Amazonas, porque é muito difícil nessa perspectiva de política nacional você ter referências da nossa região. E ainda mais com a descendência minha e sendo aqui do nosso estado. Então, eu recebi esse investimento, fui participando, fui construindo. Da juventude tive que sair porque deu a idade e fui para a construção das mulheres. E aí nas mulheres, sim, eu me encontrei. Eu acho que é uma das tarefas que eu mais me orgulho. E eu confesso que por muito tempo eu fiquei só no trabalho interno, da organização interna. Eu saí candidata a vereadora em 2016, que não foi uma experiência muito fácil. E aí eu achava que eu não ia mais ser
mas aí a partir de um trabalho, de uma concepção de organização de mulheres mesmo, veio o convite para voltar para disputar a política, e eu vou te dizer que foi a coisa mais certa que eu fiz, que eu quero ver mais representatividade nossa na política. Bom, e durante esse tempo todo que você tem trabalhado, se tornou uma referência para muitas mulheres e com certeza já sofreu algum tipo de preconceito. Queria que você falasse com os nossos ouvintes sobre essa questão do preconceito que você com certeza enfrentou. Alex, o primeiro é fora daqui, por ser da região, por não ser parecida com todo mundo, por ser muito jovem. E é claro que a nossa formação, ela tem diferenciação com outras regiões do país. Então, teve muito preconceito, eu me sentia ali o patinho feio. Muitas vezes eu tinha vergonha de falar, porque eu achava que todo mundo lá da executiva nacional do partido era muito mais inteligente do que eu. Mas tem uma coisa que só quem podia falar era eu, da minha realidade e da situação aqui do estado e da Amazônia, que agora todo mundo está falando, mas é uma realidade muito nossa aqui. Então, teve muito esse preconceito e tem também dessa perspectiva da presença das mulheres. Você vê que, ainda que a gente tenha avanços na sociedade, ainda é tímida a nossa presença nos espaços de representatividade, nos espaços de ocupação de decisão. Então, teve não só preconceito, como teve muita exclusão também. E eu acho que isso a gente vai vencendo no nosso processo de organização, de participação. E como eu estou numa tarefa, sempre estive numa tarefa de ser liderança, eu sempre tentei fazer desse espaço um espaço de puxar outras mulheres. Então, eu fui sempre construindo nessa perspectiva. Mas isso, Alex, não me deixou nem um minuto triste, nem me abalou. Pelo contrário, eu sempre tinha na minha cabeça assim, eu saí de tão longe, aí estou aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, eu quero representar muito bem meu estado, meu lugar, e as pessoas que são parecidas comigo, porque tu anda aqui, em qualquer região, tu vê um monte de mulher parecida comigo, mesmo tamanho, da mesma característica, e você não é comum. A nossa identidade está nesses lugares, esses espaços de poder. Então, isso tudo foi muita força para mim, para que eu continuasse lá firme, trilhando esse caminho, e agora no Estado, dedicando essa representação, todo esse investimento que eu recebi e essas dores serem transformadas em combustível de luta para dedicar aqui para o nosso Estado. Anne, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o convite. Agora você, na sua fala, o que é mais difícil para você? Ser jovem, como você começou muito jovem, ser mulher ou ser do norte / indígena? Qual é o mais difícil? Ixi, Geraldo, agora tá... Eu vou te dizer o que está sendo mais difícil para mim agora. É conciliar a vida política de trabalhar com a maternidade. Eu tenho um bebê de 1 ano, fiz o processo eleitoral de 2022 gestante, a gente foi até o segundo turno, meu puerpério todo, eu fiquei nesse processo de eleição, depois eu fui para o grupo de transição do governo Lula, e já ali com meu bebê amamentando. Então hoje é uma visão que eu não tinha. Sempre estive atuando, sempre... Minha mãe é um exemplo muito forte para mim, de ser uma mulher muito combativa, de ter criado eu e minha irmã sozinha. Mas eu te digo que hoje meu desafio, que eu fecho os olhos aqui, o que eu estou encarando é ter que fazer essas várias jornadas, que é a realidade de muitas mulheres, e conciliar com o trabalho, né? Que a vida... Quando você se coloca no espaço de sair todos os dias e ter a responsabilidade. Então, tem um horário que meu filho entra na creche, é o horário que ele sai, a alimentação dele. Então, eu estou descobrindo esse novo mundo e me adaptando. Hoje, de tudo isso que eu passei, esse para mim é o maior desafio que eu estou encarando. Essa questão que você falou de ser mulher, né? A gente está aí em ano eleitoral e essa cota de gênero tem gerado muita polêmica. Como é que o teu partido tem tratado esse assunto? Quais são os planos de partido para as mulheres este ano, de uma forma geral? Você está por dentro disso? Tereza, quando assumi a Secretaria Nacional de Mulheres do PT em 2017, nós criamos o projeto Elas por Elas, que tem tudo a ver elas no poder, porque é exatamente isso. E o Elas por Elas, ele é uma preparação para as mulheres ocuparem esse espaço da política. Porque, perceba, para as mulheres não é só botar uma roupa e sair. Tem toda uma lógica e a preocupação do trabalho do cuidado. Às vezes a gente tem outras rotinas como essa da maternidade que eu estou falando. Essa é a realidade de todas as mulheres. Portanto, quando a gente criou o projeto Elas por Elas, e ele começa 1 ano antes do processo eleitoral, justamente para fazer uma preparação dessas mulheres para disputar a eleição.
Porque nós entendíamos o seguinte, as mulheres, elas disputavam, mas depois elas desistiam, porque a política, ela tem um fator também que nos tira do processo, que se chama violência política de gênero. É muito cruel. Então, nós não disputamos igualdade de condições. Primeiro que para a gente participar da política, a gente precisa ter uma cota garantida em lei. Se não tivesse a cota, talvez a gente não conseguisse ter a garantia efetiva da nossa presença. A cota dos 30%, mínimo que é obrigatório. Lutando, a gente conseguiu 30% do fundo eleitoral obrigatório. Se tu me perguntar se isso está resolvido, não está. Nós estamos muito longe daquilo que a gente enxerga como igualdade, como equidade, entendendo que nós somos um país que tem a maioria do eleitorado, a maioria da população, mas nós não temos a maioria da representatividade. Então, e essa responsabilidade não é só nossa, das mulheres, essa é uma responsabilidade da sociedade como um todo. Porque quando a gente fica com mais essa carga, fica parecendo que só nós precisamos entender que tem que ter mais mulheres. Não. Esse tem que ser um conjunto de uma opinião da sociedade. Então, a gente construiu o projeto Elas por Elas, que prepara essas mulheres para a disputa eleitoral. Eu tenho muito orgulho em dizer que quando eu assumi, nós tínhamos 6 deputadas federais. Em 2018, a gente fez 10 deputadas federais. E agora, 2022, nós elegemos 18 deputadas federais, quase o dobro da bancada, a partir de um projeto de acompanhamento dessas mulheres. Nós ampliamos a bancada também estadual e nós temos uma governadora, veja, uma única governadora, mas que é nossa, do nosso partido. Mas se você for fazer esse comparativo com os outros cargos majoritários e um número de vereança, nós temos mais de 1.000 câmaras no Brasil inteiro que não tem mulheres. Então, a gente precisa preparar de fato. E o projeto, ele faz formação política, ele faz oficina de comunicação, ele orienta as mulheres sobre a questão da roupa, da saúde mental. Não é só você ir, você disputar. Para nós é muito cruel fazer essa disputa, então tem que ter essa preparação. E eu tenho muito orgulho de dizer que nós fomos o primeiro partido a fazer um projeto que nem esse. E se tu me perguntar se foi fácil passar internamente, eu já vou te dizer que não. Porque a maioria sempre... Não, mas para quê? Você já tem a cota, vai ser obrigatório. Não, mas a gente precisa preparar as mulheres para disputar. E aí, com o apoio da presidenta Gleisi, o apoio do conjunto das parlamentares, a gente foi para dentro e disputou e conseguimos. E aí, agora, outros partidos têm esse projeto, porque tem um recurso também obrigatório, que se chama fundo partidário, que cada partido precisa investir em mulheres. Mas, às vezes, as mulheres que estão nesses partidos não sabem. E aí, isso faz com que a gente não tenha o nosso direito garantido no fomento a essa construção da presença das mulheres. Então, eu como secretária, desde 2018, a gente vem trabalhando nessa crescente, e aí agora eu me coloco em 2 lugares, como secretária e também como pré-candidata e outros momentos candidatas. Então, eu conheço os 2 lados da moeda. É muito difícil fazer a disputa eleitoral. Então, a gente precisa, de fato, ter o cuidado e uma preparação. Inclusive, a gente conversava com uma outra entrevistada semana passada, que a gente falava da dívida histórica que a sociedade tem com mulheres, né? Que se a gente for parar para pensar, nossas bisavós nem votavam. Então, é difícil você conseguir, nesse processo, uma igualdade, né? É muito complicado, é uma dívida realmente que vem de muito tempo e que é difícil inserir a mulher de forma igualitária, né? A luta das mulheres, Tereza, sempre foi muito difícil. Até para usar calça jeans, para se divorciar, para poder... Para tudo. As mulheres sempre, exatamente. Para você votar, ter direito ao voto, para poder se candidatar. Tem fotos, eu estava semana passada em Brasília, tem uma exposição no Congresso Nacional, que é uma foto muito emblemática da primeira prefeita, ela posicionada ali, e vários homens em torno dela. Não tinha uma outra mulher. É claro que essa realidade ela vem mudando, mas tem sim uma dívida histórica. E a gente precisa ter essa responsabilidade de conscientização, porque não é só das mulheres, eu repito. Igual para acabar com a violência. A responsabilidade não é só das mulheres. A responsabilidade tem que ser da sociedade como um todo. Homens e mulheres. E a gente luta por igualdade, mas luta por igualdade para que todos nós tenhamos espaço e direito também de estar ali ocupando esse cargo, a representatividade, porque tem muitas mulheres que são qualificadas por isso. Mas é preciso dizer que nós não temos igualdade de condições. Para eu vir aqui, eu preciso deixar meu filho
com a minha mãe, uma rede de apoio, porque nem todas as mulheres têm condições de ter acesso à creche, à rede de apoio. Eu não posso virar e dizer a política é igual, é só as mulheres ocuparem, não é igual. A gente vive outras realidades e, por isso, é preciso tratar isso com o cuidado que merece ser tratado para entender por que a gente tem essa dívida histórica e a gente não está ocupando esse lugar. Muitas mulheres desistem de fazer política e desistem até dos seus trabalhos, outros, para se dedicar à maternidade. Nós não podemos sacrificar ou ter que fazer escolhas para estar em espaços públicos, para estar em espaços de gestão, para ser também uma mulher que ocupe aquele lugar de representatividade. Não pode ser nós que temos que ceder, que ir para casa, para ir para a cozinha, ir para cuidar dos trabalhos. Não pode ser mais. A gente precisa conciliar e nós temos que ter mais política pública para garantir isso. Anny, essa conversa aqui, ela vai embora, né? Mas nosso tempo é curto, eu queria te pedir para fazer as tuas considerações finais dessa entrevista. Mas já? Pois é, né? Agora que tava ficando bom, né? E falo o dia inteiro, ainda mais dessa pauta, assim. Mas, olha, nesse mês de março, eu achei muito legal esse tema de vocês, de trazer mulheres aqui, mas que não seja só nesse mês e que não seja só nesse momento. Esse é o segundo ano já dessa campanha. Nós precisamos fazer mais e mais no espaço de conscientização e eu quero parabenizar todos vocês, a difusora, porque esses lugares e todos os nossos ouvintes é que a gente tem a oportunidade de dizer assim, de repente uma mulher que está me ouvindo diz, nossa, olha, a Anny está aí. Eu vou ser candidata no Partido X, não necessariamente precisa no meu. Pode ser em outro também, mas tem que ocupar a política. A gente não pode aceitar que decidam o nosso lugar e que decidam o que tem que ser melhor para as mulheres. Chegou a hora da gente decidir o que é melhor para nós. E não pode ser só no mês de março. Tem que ser sempre, a vida toda. E tem que ser para além do ano eleitoral também, minha gente. Vamos lá, mulherada, vamos nos unir, porque a gente pode mudar e transformar a sociedade, só depende de nós. Anny, quem quiser continuar essa conversa com você, qual é a tua rede social? Minha rede social, Geraldo, é @AnnyMouraAM. No Instagram, tudo, né? Tudo no Instagram. Anny Moura, né? Anny Moura M. Anny com 2 N's, né? Anny com 2 N's e Moura. Já tô te seguindo aqui, inclusive. Então pronto, já segue aí, foto. já. Muito bem. Porque tem pessoas que vão querer continuar conversando contigo a respeito desses assuntos abordados. É importante você falar da sua rede social. Te agradecer mais uma vez pela presença. Sucesso na sua vida pessoal, profissional, como mãe também. Viu? Obrigado, Geraldo. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Muito obrigado. Conversamos com a Anny Moura, secretária nacional de Mulheres do